Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, onde a gente conversa com personalidades que nos ajudam a entender a Bahia na sua grande dimensão. A Bahia da economia, a Bahia dos negócios, a Bahia do terceiro setor e a Bahia da política. Temos aqui um político, eu vou te chamar, Léo, com a amizade que a gente tem, você é um político nato. Eu vou falar um pouquinho da sua trajetória. Olha, vereador em Salvador, presidente da Câmara de Vereadores em Salvador, deputado estadual pela Bahia, secretário municipal da Saúde, no momento mais crítico que a gente viveu a saúde nos últimos 100 anos, e agora deputado federal. A política está na sua Você vez? pulou um aí que eu tenho muito orgulho. Qual é que eu pulei? Secretário de Ação Social do município de Salvador. Eu implementei toda a lei do Sistema Único de Assistência Social na cidade, inclusive algumas garantias hoje que a cidade tem, como o auxílio emergência, né, que é aquele para vítimas de chuva, que quando você perde as coisas da cidade dá R$ 1.200. Não é que dá para você comprar tudo, mas pelo menos dá para você começar, porque imagina que é uma pessoa nas chuvas perder tudo e não ter nem como comprar uma televisão, um sofá, um colchãozinho. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho ainda na gestão de ACM Neto. A comunidade carente de Salvador deve muito a você, então, por iniciativas como essa. Nessa trajetória foi igual um foguete. Você, em pouco tempo, é verdade, em pouco tempo. Eu fui tudo isso com 25 anos de idade. Olha aí. Hoje eu só tenho 25. Olha aí, o cara novinho. Brincadeira, já estou com 45. A aparência não é de 25, não. A gente aqui não tem conversa errada, não. Somos contemporâneos, temos a mesma idade, nascemos no ano de 78. 78, eu em 5 de abril. E eu em 30 de março. Estamos perto. Dois arianos. Dois arianos aqui conversando mais uma vez. Dessa trajetória como foguete, dessa ascensão que você teve, o que mais te deixou confortável, o que mais te deixou com satisfação de exercer nesse período? Olha, o que eu mais agradeço foi sempre a ligação com a cidade. Você colocou muito bem, eu fui assessor da Prefeitura de Salvador e a outra coisa da minha carreira que eu posso dizer assim, que me forjou e me fez chegar até aqui, foi que eu não tive, Pablo, nenhuma ascensão meteórica. Eu fui assessor da Prefeitura de Salvador, depois eu fui assessor de ACM Neto, depois eu fui assessor da Prefeitura de Salvador, fui vereador da minha cidade, depois eu fui presidente da CCJ, fui o presidente mais jovem, um dos mais jovens da história da nossa cidade, fui presidente da Câmara também, um dos mais jovens, com 37 anos de idade, eu já estava eleito presidente da Câmara no final do meu primeiro mandato, quando normalmente 2, 3 mandatos para você chegar a presidente da Câmara, que é um cargo muito difícil. Aí de presidente da Câmara fui deputado estadual, fui chamado por ACM Neto para ser secretário de Ação Social. Pelo bom trabalho, ele me galgou a Secretaria de Saúde e depois deputado federal. Então, o que eu posso dizer a você é que, graças ao meu bom Deus e ao povo de Salvador, eu não tive nenhuma ascensão meteórica. Todos os cargos que eu passei me forjaram e me tornaram o que eu sou hoje e me prepararam para esse momento. Foi um passo a passo, foi uma escada. Não te colocaram como estrangeiro, como um alien em determinado cargo. Ele não chegou a ser deputado federal de um dia para a noite. Isso. Tem todo um trabalho aí por trás. Só que na Câmara dos Deputados, em pouco tempo, em questão de alguns meses, você já tem uma atuação muito elogiada. Você é vice-líder de um bloco parlamentar que eu não sei nem decorar quantos partidos tem nesse bloco. Quais são os partidos? É PP, PDT, PSB, União Brasil. Todos assim de cabeça também é complicado. Tem cidadania também? Não, né? PSDB e Cidadania. PSDB e Cidadania. Então, assim, são, na verdade, hoje a Câmara, eu acho que essa legislação trouxe uma grande vitória para a população e a diminuição do número de partidos, né? A gente está condensando. Você veja, o PSDB e o Cidadania hoje formam uma federação, atuam pelo Brasil como se fosse um partido só. O PSOL e a Rede. E por aí vai. Então, eu acho que essa diminuição do número de partidos, eu acho que o Brasil, com 7 partidos, 8 partidos, é um bom número para poder até a população identificar o pensamento ideológico dos seus candidatos, das pessoas que representam. Então, isso foi uma coisa positiva. Realmente, na Câmara, veja, como você falou, eu tive, antes da Câmara, apesar de ser novato na Câmara, eu tive 2 experiências legislativas, uma na Câmara de Vereadores, outra na Assembleia Legislativa. Então, eu sou um novato, não tão novato. Eu conheço o que é uma casa legislativa, o poder legislativo. Lá, claro, há diferenças enormes em relação às outras casas, especialmente que na Câmara de Vereadores de Salvador e na Assembleia Legislativa, você tem um contato mais próximo com o presidente, você participa mais. Lá não, é uma coisa muito hierarquizada, até pelo volume. Nós somos 513 deputados federais. Então, a figura do líder lá tem um papel mais preponderante, o seu contato é com o líder, não é direto com o presidente. Claro que
eu tenho uma excelente relação com o Arthur Lira, mas o meu contato diário é com o líder André Figueiredo e também com o líder Elmar, mas não por ser do partido, mas por amizade. Eu fui do União Brasil, né? Eu fui do DEM, então assim, nós temos uma amizade e Elmar tem me ajudado muito na Câmara Federal. O ministro, hoje ministro, ex-governador da Bahia, Rui Costa, chegou a falar na experiência dele atual em Brasília, que Brasília é uma terra distante do povo brasileiro, que é uma ilha da fantasia. Você comunga desse tipo de opinião? Olha, não. Né? Eu respeito muito o ministro Rui, nós temos uma boa relação desde a época da pandemia, porém, eu não tenho essa visão. Até porque as pessoas que chegam lá, por exemplo, eu vim de uma política extremamente municipal e continuo atuando. Vocês podem acompanhar aí nas nossas redes sociais a nossa atuação, como a gente está. Então, continuo visitando os bairros. Agora, tem uma consideração no conceito que ele fala que realmente, por exemplo, a gente conversava nos bastidores, eu senti uma grande diferença. Na Câmara de Vereadores, você tinha uma margem grande para legislar. Eu, por exemplo, sou autor da Lei de Patrimônio Histórico da cidade do Salvador. A lei é minha. Tive o apoio e tenho que enaltecer a figura da ex-vereadora Andréa Mendonça e do ex-superintendente do IFAM, Carlos Amorim. Então, mas a lei de patrimônio que possibilita o tombamento municipal é de minha autoria. Esse é um grande legado que eu deixei para a cidade. A relatoria do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade, até hoje vigente, foi eu que relatei o plano diretor, ainda quando Paulo Câmara era presidente da Câmara. Então, a margem de legislação no município é boa e a proximidade com as pessoas. Eu gosto de estar perto das pessoas. Eu acho que na Secretaria de Saúde eu consegui ter um bom sucesso porque eu ouvia os usuários e os profissionais de saúde. Né? Vocês da imprensa, que diariamente a gente conversava, porque vocês estão próximos dos problemas. Então, a gente tem esse ambiente de proximidade. Então, a Câmara de Vereadores tem um ambiente de proximidade e tem uma margem de legislação. A Assembleia é um campo mais distante e a margem para legislar dentro da Assembleia é muito pequena. Né? É muito difícil ser deputado estadual. Eu enalteço aqui os meus colegas, agradeço até a Comenda 2 de julho que eles acabaram de me conceder, que é uma homenagem pelo trabalho na pandemia também. Agradeço muito, especialmente ao deputado Vitor Azevedo. A margem de legislar é pequena e já é distante. A Câmara Federal tem uma margem maior que a Câmara de Vereadores de legislação. Para você ter uma ideia, eu já apresentei 23 projetos lá na Câmara. É um marco para poucos meses de trabalho. Isso, e nós temos nos debruçado sobre os projetos. Por exemplo, eu destaco aqui nesse momento 5 projetos. O primeiro projeto que a gente está aí lutando para aprovar é o projeto do Fundo Municipal dos Animais, Fundos Públicos de Animais. O que acontece? A União colocou o cuidado com os animais como prioridade, tanto que no Ministério do Meio Ambiente foi criada uma diretoria animal. Porém, a margem do orçamento para a execução de políticas para os animais é pequena. Qual a nossa ideia? Que os fundos públicos municipais, estaduais e o federal de animais, assim como são os fundos de saúde, se Pablo quiser doar, ele possa ter a dedução do imposto de renda. Certo. Então, estamos aproveitando essa discussão do imposto de renda para poder também possibilitar a execução de políticas dos animais. Atualmente né? São fundos que podem ser dedutíveis do imposto de renda, fundos associados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Saúde, por exemplo, se você doar, deduz, o fundo do idoso também você consegue. Aí você propõe também a atividade. Também a gente ativar um fundo dos animais, por exemplo. O prefeito Bruno Reis vai ter todo o interesse de ter um fundo municipal dos animais, se há possibilidade da pessoa doar e deduzir. E veja, a rede de protetores, e eu tenho conhecido cada vez mais, a rede de protetores de animais são muito grande. E tem muita gente de classe média que tem o desejo até de ajudar na execução, e tem alguns de transformar. Que já doam, mesmo sem dedução do imposto de renda. Eu acho que você tem uma boa sacada nisso. A outra discussão que a gente tem nós estamos aí em vias de receber a BID, que é da questão dos carros elétricos. Né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, mas a gente não pode cometer mesmo os erros que já foram cometidos. Nós não temos esse direito. Para a BID ficar na Bahia, é necessário que ela tenha consumo. Né? É necessário que ela venda. É uma empresa que vem para cá para ganhar dinheiro e vai gerar empregos, mais de 6 mil empregos. Né? Então, nós estamos propondo linha de créditos especiais num projeto de lei para a venda de carros elétricos. Com o intuito de quê? Estimular o consumo, assegurar a permanência da BID e também, com o consumo, você gera a infraestrutura que nós não temos hoje. Pontos de abastecimento, uma série de questões que nós precisamos discutir. Movimentar esse segmento. Uma atividade que você faz, que você, aliás,
até quando era secretário de saúde, exercia muito bem, é a questão do tratamento de pessoas portadoras de câncer. Como é que você está levando essa discussão para a Câmara? Olha, esse é um tema, Pablo, que você toca, que me emociona. Eu fui o relator na última semana, na semana que passou, não nessa, na outra, da Política Nacional de Controle do Câncer. E eu disse que, em toda a minha vida, como eu disse a você, foi a lei de patrimônio minha, a relatoria do PDDU, a lei de surdez, a proposição de que surdez unilateral se tornasse pessoa com deficiência, uma série de questões eu tenho muito orgulho de ter feito durante a minha vida. Mas esses projetos que buscavam ajudar as pessoas, muitas vezes não tinham rosto. E esse da Política Nacional de Câncer me emocionou, porque para mim tem um rosto. Tem em sua família, né? Do meu sobrinho, que está 1 ano e 4 meses com leucemia, e eu sei todas as dificuldades, e aí eu quero chamar a atenção. Não é, Pablo, só de quem usa o sistema público, não de quem usa o sistema privado, que paga um plano de saúde, com o suor do seu rosto, e quando precisa não conta. Eu sei as dificuldades que essas pessoas passam. Então, a Política Nacional do Câncer, que foi para o Senado, eu até vou ter uma conversa com os senadores da Bahia, que eu me dou bem com todos, graças a Deus, com o Coronel, com o Otto Alencar, com o Wagner, dá as diretrizes para o Sistema Único de Saúde. E aí, quando a gente fala SUS, algumas pessoas cometem um erro, que o Sistema Único é o público. Não. No seu livro, o Sistema Único de Saúde, Levi Cunha, que foi um dos fundadores do SUS, diz o seguinte: o sistema privado é complementar e suplementar ao sistema público. Ou seja, faz parte do Sistema Único. Qual é o nosso objetivo com a Política Nacional, que é um projeto da Silvia Cristina e do deputado Wellington, que eu tive esse privilégio de relatar, já foi para o Senado, saiu redondinho, inclusive com a participação do Ministério da Saúde, ficou bacana. É dar as diretrizes do atendimento à Política Nacional do Câncer e do direito das pessoas. Não vai ser só para o público, vai ser para o privado. Um pouco unificar, processualizar, dar dar diretriz. Dar as diretrizes para o controle do câncer no nosso país. E eu posso dizer o seguinte, ali também está contido o direito dos usuários. E isso vai atingir para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar possa cobrar dos planos de saúde o que é direito da população, saúde. Léo, a gente falando em saúde, aproveitando sua experiência como parlamentar e como ex-secretário, com certeza vai ser foco, não nas eleições municipais, mas provavelmente nas eleições estaduais, as eleições gerais de 2026, a questão da regulação. E eu tenho certeza que você já está pensando em formas, em maneiras de trazer esse debate, de propor soluções. O que é que você acha que vai ser o caminho para a regulação não ser tão, digamos, tão injusta para a impressão da maioria dos baianos? Vamos lá. Nós temos ações a curto, médio e longo prazo. Em primeiro lugar, eu digo a você, eu sou oposição ao governador Jerônimo, mas eu não sou oposição ao povo baiano. Por isso, nesse momento, eu acho que nós temos que desarmar os palanques, desconstruir os palanques e todos trabalharmos pelo bem de quem nos elegeu, do povo da Bahia e do povo de Salvador. O que eu acredito? Eu tive essa conversa com o Jerônimo em Brasília, nós nos encontramos no evento, e tive essa conversa com a secretária Roberta, quem tenho profunda admiração e amizade, nós estivemos juntos lá na CESAB, né? Eu acho que a curto prazo, você não consegue levantar um hospital de uma hora para outra. Você não consegue levantar rapidamente. Então, as ações emergenciais que eu acho, e eu agradeço a você a oportunidade, porque eu acho que esse tema é um tema muito importante. E eu volto a dizer, eu não sou dono da verdade, é apenas minha opinião como quem viveu o Sistema Único de Saúde. Primeira coisa, eu vou lhe dar um exemplo claro que eu vivi. Eu fui ajudar uma pessoa de Irecê, aqui na Bahia. E ela foi regulada, porque o atendimento era aqui em Salvador, para Salvador. Ela levou 3 dias para ser transportada, com toda a boa vontade dos técnicos do Estado, não há nenhuma crítica, eu estou fazendo uma análise apenas técnica do que está acontecendo. Ou seja, essa pessoa ficou durante 3 dias ocupando um leito em Irecê e bloqueando um leito em Salvador. Primeira ação, logística eficiente para curto prazo. Como se faz uma logística eficiente? Eu disse isso ao governador. Compra maciça de ambulâncias, principalmente ambulâncias avançadas, não adianta a básica, ambulância avançada. Compra de UTIs aéreas para os locais mais distantes, extremo sul, Barreiras. Então, uma logística para que você possa estruturar essa rede
vamos dizer assim, de transporte. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, uma matemática simples que não funciona assim. Mas se nesses 3 dias eu reduzisse para 2, eu melhorava o meu sistema em 30%. Sim. No número de atendimentos. Sim. Atenderia no último dia mais uma pessoa, certo? Certo. Com apenas a logística. Então, essa logística de ambulância não é algo a ser desconsiderado. Isso foi o que nós fizemos aqui, inclusive com o Estado, eu tenho que reconhecer com o secretário Fábio, no Covid, que Paulo de Tarso, que foi quem trouxe a regulação aqui para o Brasil, disse assim, você e o Estado, e eu tenho que dividir, eu não sou dono dos méritos, nós fizemos juntos, na regulação de Covid, na época da Covid, vocês botaram a regulação para funcionar como deveria. Mas aí eu vou fazer a pergunta que quem está assistindo e é leigo vai fazer. Léo, tem recurso para comprar, investir maciçamente em UTIs aéreas, UTIs avançadas, ambulâncias? Só em Salvador nós temos, essa é a primeira vez que eu estou dizendo isso, você está arrancando de mim. Só em Salvador nós temos 13 ambulâncias do SAMU que tem mais de R$1 milhão em equipamentos. Só um ultrassom, porque nós compramos nas UTIs, nas ambulâncias avançadas, só um equipamento que é um tablet para você ver se você tem fratura, eu esqueci o nome aqui agora, é R$200 mil cada um. E cada ambulância dessa tem dentro. Ivan Paiva vai nos matar porque ele não queria que a gente falasse. O Ivan então, é por uma boa causa. Então, o que acontece? O Estado tem dinheiro. Basta você posicionar nas macro-regiões do Estado as ambulâncias. Aqui o que nós fizemos, 14 ambulâncias descentralizadas. Não estou dizendo que a gente vai fazer, não. A gente fez em Salvador. Nós temos 13 bases descentralizadas e cada base tem sua ambulância avançada. Então, isso você destrincha, você eficientiza, porque com os engarrafamentos, eu chego mais rápido se eu estiver descentralizado. Porque eu tenho uma ambulância aqui, por exemplo, na Pituba, na região da Pituba, tem ali a base da Pituba. Ela vai chegar mais rápido do que quem está lá do outro lado. Por exemplo, ali na FTC, na Paralela, que era um grande problema, nós fizemos uma parceria, é preciso ter criatividade. A FTC, nós fizemos uma grande parceria, tem uma base do SAMU dentro da FTC, ali na Paralela. Tem dentro da FTC, pode ir lá e ver. Então seriam ações emergenciais, ações de curto prazo. Para melhorar a logística, o que é isso? Eu calculo que melhore. Vai melhorar o tempo de regulação em 10, 15%. Ou seja, vai aumentar a capacidade do sistema em 10, 15% de atendimento com isso. Segunda ação emergencial, você tem que ter equipes permanentes nos maiores hospitais. A gente fez isso com médicos, são de médicos, não tem nada a ver. É tecnicamente avaliar sempre para que o giro, os profissionais de saúde chamam de giro de leitos, que o giro de leitos se torne mais rápido. Por exemplo, se em média o meu leito está ocupado por um paciente por 4 dias, se eu consigo reduzir para 3 dias dentro do parâmetro de segurança da vida do paciente parará, isso vai me dar também maior capacidade de atendimento. O que vocês precisam entender é que nós não estamos falando, a grosso modo, de saúde. Nós estamos falando de logística, de capacidade. Então, por isso que chama sistema. Por isso que eu acabei até gostando muito da área de saúde e me dando bem. Porque eu sou engenheiro, então entender o sistema por completo, saúde quem entende são os profissionais. O que eu ajudei lá foi no sistema. Organizar. Segunda coisa que nós temos que fazer, já pensando a médio prazo, que eu acho. Então, essa coisa, ainda a curto prazo, vocacionar os hospitais. Vocacionar, por exemplo. Um dos hospitais que eu considero um dos melhores da Bahia foi Antônio Carlos Magalhães, que realmente teve a visão há anos e anos atrás e vocacionou o HGE para trauma. Se, por exemplo, eu tomar um tiro, me leve para o HGE, porque os profissionais lá veem isso todo dia. Virou até Qual é o problema do HGE? Para o usuário lá não estar me criticando. Qual o problema do HGE? Acesso. O sistema está sempre travado. Então, é difícil você entrar, né? Então, o que acontece? Eu tenho que melhorar o meu giro de leitos, eu tenho que melhorar a minha logística e, no final, eu vocacionar os hospitais. Cada um tem a sua vocação. Por exemplo, eu vejo com muito bons olhos uma ação do Estado e não vejo o posicionamento geográfico. Por exemplo, o Estado anunciou o hospital ortopédico. Eu vejo com muito bons olhos. Nós temos jovens, o Hospital Municipal de Salvador, o prefeito Bruno Reis colocou no final da minha gestão, por exemplo, cirurgia de joelho. Hoje nós temos jovens que estão ficando aleijados, que caem de moto e fica aí um ano e pouco, um ano e tanto esperando uma cirurgia de joelho. Isso até foi fruto de um debate, e eu tenho que dar mérito. Quem me provocou isso quando eu era secretário de saúde foi o deputado Eduardo Alencar na Assembleia. Então, vocacionar os hospitais. Então, a curto prazo, vocacionar os hospitais, melhorar a infraestrutura de logística, ou seja, a grosso modo,
ambulâncias e a questão do giro de leitos, tá? A médio prazo, o que eu acho? Investimento maciço do Estado, inclusive a secretária Roberta, e eu parabenizei ela à época, disse que está pensando, num programa de investimento maciço na rede de atenção primária, ou seja, em posto de saúde. Por quê, Pablo? Você não vai conseguir a longo prazo, você não vai conseguir atender e a regulação vai ter sempre um problema. Porque o que é a regulação? É um intermediário entre oferta e demanda. Certo. Basicamente isso. Ou você investe na prevenção à saúde, ou você vai ter sempre uma demanda muito maior que a oferta, ou seja, você vai ter gente morrendo no que colocam o colapso do sistema de saúde na palavra regulação, sim, que é meramente um intermediário. Mas o que está faltando? O que acontece quando a regulação dá problema? A demanda é tão grande que a oferta não acompanha. Então, investir maciçamente na rede de atenção primária. Para quê? Onde é que você faz prevenção? No posto de saúde. E é preciso, por exemplo, você tem estados onde você remunera. Você baixou o indicador de diabetes. O Estado premia o município que baixou o indicador de diabetes. O que é tudo isso que ele está fazendo? Por exemplo, na questão do diabetes, foi uma luta histórica aí do ex-secretário Fábio Vilas Boas. Se eu trato a diabetes logo no início, trato no posto de saúde, eu evito a amputação. Pronto. Então, por exemplo, esse é o segundo passo que eu acho. E o terceiro, realmente aí para longo prazo, começando agora, melhorar o posicionamento e a rede de infraestrutura dos hospitais no interior da Bahia. Tá, é bom a gente fazer um debate exclusivo sobre regulação, porque eu já vi que o tema, e o estudioso Léo Prates vai trazer muita contribuição, eu já vi que o tema é grande, é enorme, é complexo e merece ser analisado. Falando em estudioso, estou conversando também com um engenheiro eletricista, na ocasião está como deputado federal e como integrante da Comissão de Minas e Energia. Tivemos um apagão, muito prejuízo no Brasil e poucas respostas até o momento. O que é que você pode nos dizer a respeito disso? É falta de oferta de energia elétrica? O que está havendo? Não, o Brasil hoje não tem falta de energia elétrica. Isso eu concordo com as palavras do ministro Rui Costa. O problema que eu acho ali foi em série. Primeiro, nós na Comissão de Minas e Energias estamos. Eu requeri ao presidente Rodrigo Castro, da Comissão de Minas e Energia, a instalação de uma subcomissão, ou seja, de um colegiado de deputados para acompanhar a investigação na Polícia Federal, pedida pelo ministro Alexandre Silveira, e na ABIN. Então, né? Há a possibilidade de sabotagem? Eu não posso falar disso, mas o que eu posso dizer que está ganhando corpo, eu tenho lido algumas matérias, é uma sobrecarga no sistema. Ora, eu volto a dizer, para seu telespectador entender, nós temos um sistema brasileiro automatizado, o que quer dizer automatizado? Todo controlado, com programas extremamente modernos, com eficiência energética. E aí tem se falado muito sobre sobrecarga energética. O que é sobrecarga energética? Alguém, uma hora, o sistema vai e tem uma entrada de energia elétrica além da sua capacidade. Ora, se eu tenho um sistema automatizado, ou isso foi muito rápido e o operador nacional do sistema não apareceu, e aí vai uma cobrança. Até agora eu não vi nenhuma declaração do operador nacional do sistema, inclusive nós requeremos que ele fosse lá. Se eu acho que a resposta do governo foi adequada e rápida, eu tenho que enaltecer isso, eu acho que está havendo demora no esclarecimento das causas. Então, tudo que nós estamos falando aqui é suposição. Se há uma sobrecarga, e aí se veio essa sobrecarga, porque é um sistema tão automatizado, ele não travou? Essa é uma grande pergunta. Onde começou? E aí eu vou pegar, grosso modo, para o seu telespectador entender. Por que ele não desligou que na nossa casa, para se dar o curto-circuito, dá um disjuntor? Dizem que começou no sul. Por que não se controlou o apagão no sul e ele saiu se espalhando por todo? Tem uma série de perguntas que tem que ser respondidas. Foi se espalhando por todo o Brasil. Por que o operador com um sistema tão automatizado, o que a gente chama na engenharia de overshoot, permitiu que esse overshoot se propagasse tanto? Então, há uma série de questões técnicas que aí a gente poderia debater longínquamente aqui, mas que eu me reservo a fazer na Comissão de Minas e Energia, que não foram explicadas. Uma coisa você pode ter certeza, nós não temos falta de energia, nós não temos esse risco nesse momento, mas o risco é o seguinte, nós temos que esclarecer isso, né? Não é para procurar culpado, é para que isso não se repita. Porque imagine quantas pessoas
enfrentaram problemas, inclusive, mais graves de saúde, porque no seu interior, que a gente sabe que a infraestrutura da rede de saúde não é tão grande, teve o apagão e ele ficou, vamos dizer assim, à vera. Aqui na Bahia, muito se comentou sobre o plano de contingência, tanto da prefeitura quanto do governo. Você acompanhou alguma coisa? Você acha que foi? Acompanhei lá de Brasília. Falaram que foi bem feito o plano, a gente não teve grandes crises, nenhuma UTI ficou sem energia, não teve nada. Aí eu volto a dizer, nós estamos na capital, né? E assim, já vem se preparando, a infraestrutura de saúde aqui é muito bem feita. Eu trabalhei aqui e vamos lá, isso não é mérito exclusivo meu, há uma série de secretários de saúde que me antecederam e que fizeram a gente chegar aqui. Por exemplo, você tem uma rede de saúde, e principalmente a privada daqui de Salvador, tem condição, tem gerador, tem uma série de questões de proteção a essa infraestrutura hospitalar, vamos dizer, de energia, que permite que o sistema continue funcionando. Mas eu estou me referindo àquele interior, rincão, que o cara não tem um gerador, que é só o sistema, caiu a energia, ficou sem os equipamentos de saúde, os médicos atendendo. Imagina a situação desses profissionais, mais uma vez homenageando enfermeiros. Então, nós precisamos entender para que isso não se repita. O que levou a um apagão tão generalizado? Quais foram as causas, já que a gente não tem falta de energia? E por que, a grosso modo, não é esse o termo técnico? O disjuntor geral não desligou na hora certa. Porque, por exemplo, dizem que começou no sul. Por que não ficou restrito no sul do país? Se você tem um overshoot num sistema automatizado, ou seja, num sistema controlado, o operador enxergou lá o problema. Por que ele não desarmou aqui para evitar que o Brasil todo sofresse? Ou se começou aqui no Nordeste, por que não se travou aqui para não ir para o resto do Brasil todo? Usando a analogia que você mesmo usou, numa casa, todo mundo vai entender isso, numa casa tem um quadro de luz, se queima lá a geladeira ou o ar-condicionado, desmonta. Quantas vezes a gente ouve falar, até em algumas instalações elétricas mais antigas, que a pessoa está tomando banho no chuveiro, o disjuntor desliga. Exato. Pois é, por que o nosso não desligou com um sistema tão moderno? Tá aí. Léo Prates está conosco aqui no Linha de Frente, falando sobre questões nacionais, locais, e a gente vai falar sobre eleição daqui a pouco. Antes, você, como um estudioso, se tornou um expert em Covid. O que é que você está enxergando dessa nova variante que foi descoberta lá na Europa? Alguns países já mencionando a necessidade de uso de máscara. Você acha que é necessário nesse momento? Olha, nós temos uma situação... Eu conversava, inclusive, com a secretária Ana Paula Matos, do município de Salvador. Nós temos uma situação preocupante. A cobertura, não é a cobertura, a vacinação, o ritmo de vacinação vem caindo no Brasil todo, no mundo todo. Isso é preocupante. E pelas pessoas. Então, o meu primeiro apelo é que para as pessoas completem o seu ciclo vacinal em relação à Covid, né? Essa é uma questão que preocupa e que pode levar ao uso de máscara. Depois a gente precisa acompanhar com cuidado a explosão dessa subvariante. Eu vi que na França, você está no verão, você teve alguns problemas. Nós temos que acompanhar de perto, mas não é o caso do Brasil nesse momento, mas você pode sim, em determinado momento, ter que usar as máscaras como prevenção, principalmente devido a essa queda abrupta no ritmo de vacinação. Você foi uma autoridade pública corajosa. No final da Covid, no final da pandemia, você começou a alertar sobre arboviroses. Aqui, inclusive, na Aratu, em outros programas, comigo, com outros profissionais, você falou muito sobre endemia, sobre dengue. E agora a gente está percebendo um aumento dos casos e também de catapora. O que é que você está enxergando dessa cobertura vacinal? Onde a gente está falhando para ter esse retorno? Olha, primeiro a pandemia, e aí até vi a secretária Ana Paula falar uma vez, e é verdade, a pandemia trouxe algumas sequelas para o sistema de saúde. Primeira coisa foi que as pessoas ficaram com medo de ir aos postos de saúde, fazer consultas, exames, e isso trouxe, depois da pandemia, logo quando foi se acabando a pandemia, trouxe como era antigamente na Fonte Nova, o xarel da Fonte Nova. Muita doença, muito não paciente. É isso. Muita gente busca da demanda do que não fez 2 anos, 3 anos. E veja, eu não estou culpando as pessoas não, tá? Ninguém, no meio de uma pandemia, vai no sistema de saúde. Mas é preciso se entender que todo o sistema tem uma capacidade e municípios, Estado, governo federal não tem condições de pegar um momento
atípico e transformar como regular, ou seja, botar um sistema de saúde que consiga fazer isso. Vai se fazer mutirões, como a secretária está fazendo na questão da saúde nos bairros, você vai fazer uma série de ações, mas mesmo assim, esse represamento foi de 3 anos, tá? Então, você tem uma diminuição da execução da consulta. Essa foi a primeira sequela que eu acho. Segunda sequela, no sistema de saúde, foi essa questão das arboviroses. Por quê? Por que eu não sou nenhum gênio, Pablo, mas eu gosto da proximidade. Eu conversava com os agentes de saúde, com os agentes de endemia, e eles me diziam sempre, Léo, a gente está fazendo a visita peridomiciliar. Por que naquela época foi feita a visita peridomiciliar? Porque o agente de saúde poderia ser vetor de contaminação ou poderia ser contaminado por alguém que estava fazendo, por exemplo, isolamento dentro de casa. Então, o Ministério da Saúde recomendou que fizesse no entorno das casas, mas não entrasse mais nas casas. Apesar de ser uma obrigação do particular, esse é um costume que nós levamos e que é importante. Então, as pessoas passaram a ser responsáveis por aquilo que é delas. E muita gente ainda continua guardando vasilhames, essas coisas. Aí você tem a explosão. A segunda coisa, e aí que eu aprendi, a dengue também chama de circulação viral. Você ficou 2, 3 anos sem ter essa circulação viral da dengue. Quando as pessoas saíram, o mosquito está lá, pica um aqui, aí vai ali, pica outro. Começou a achar um monte de gente que ele já não via. Então, assim, você tem essa explosão que tem que ser contida. Agora, o que eu posso dizer é que Salvador hoje, em termos de enfrentamento à arboviroses, está muito bem preparada e muito bem conduzida, tanto pela Ana Paula Matos quanto pela Andréa Salvador, que é uma grande técnica e acompanhou todo o trabalho da gente. Léo Prates, deputado federal, ex-secretário de Saúde de Salvador, ex-presidente da Câmara de Vereadores da capital, ex-deputado estadual e atualmente vice-líder de um bloco parlamentar enorme, rapaz. O bloco você está falando tanto ex, tem uma frase na política que diz o seguinte: ex nem o vento bate nas costas, então eu já estou sem vento. Então, bora falar dos futuros. Os futuros. Muita gente está dizendo que você tem a pretensão de ser prefeito de Salvador e, para isso, você... cobiça é uma palavra feia, mas você ambiciona em algum momento ser vice e depois ser prefeito. Já é na próxima eleição que você quer ser candidato a vice ou candidato a prefeito? Olha, veja, eu ocupei na minha cidade... Posso dizer que todos os cargos públicos, né? Eu fui vereador, eu fui presidente da Câmara, eu fui secretário, fui deputado estadual e federal. Então, assim, nunca escondi de ninguém a minha paixão por essa cidade e o meu sonho, né, de ser prefeito da minha cidade. Há 20 anos atrás eu conduzi esse sonho. Isso não faz de mim uma ambição desmedida. Veja que em 2020, você sabe, havia o acordo entre eu e Bruno, de quem eu estava no PDT Bruno no União Brasil, de quem tivesse melhor o candidato e o outro era o vice. A pandemia explodiu e eu entendi, junto com o Bruno me aconselhou, o Neto me aconselhou também, são amigos que eu tenho, e eu decidi que deveria permanecer na secretaria, porque nenhuma ambição pessoal pode estar acima da vida das pessoas e não havia cargo público que eu pudesse contribuir mais com a minha cidade, com o meu povo, com minha gente, do que a Secretaria de Saúde. E aí Bruno foi o candidato e vitorioso. E Ana Paula foi a vice, né, do nosso partido, do PDT. Veja, não há necessariamente a minha necessidade de ser vice. A Semineto foi deputado federal, depois veio ser prefeito. O que eu posso lhe dizer é assim, eu sou soldado do meu grupo político, eu faço parte do mesmo grupo político de Ana Paula Matos, de Bruno Reis, de ACM Neto, então nós somos no mesmo grupo político. Eu estou à disposição do grupo político para todas as lutas, mas eu entendo que o meu momento é 2028. Veja, ser prefeito da cidade é uma decisão do povo e isso eu respeitarei humildemente e seja qual for o resultado, eu terei gratidão a essa cidade porque meu pai foi vendedor de caixa de fósforo na feira em Vitória da Conquista, veio para cá muito cedo, estudou, se tornou engenheiro e um filho de vendedor de caixa de fósforo pôde chegar a vereador, deputado estadual, deputado federal. Então, eu só tenho nesse momento que trabalhar para agradecer o que esse povo me deu. Mas eu entendo que 2028 é o meu momento de ser candidato, de colocar o meu nome à disposição das pessoas, para que as pessoas decidam aquilo que é melhor para elas. E, humildemente, eu acatarei o que a democracia diz, que sempre vai ter vencedores e vencidos. Espero vencer, mas eu entendo que o meu momento é 2028. As outras passagens da minha vida dependem mais do meu grupo político,
O que eu posso dizer é que Bruno e Ana Paula vêm fazendo um grande trabalho em Salvador. Nenhum grupo político, os mesmos comentários políticos falam, nenhum grupo político é para sempre. E você tem uma boa relação, você acabou de citar a relação com Jacques Wagner, com Jerônimo Rodrigues. Já ouvi gente falando que Léo Prates pode sair do PDT para o PT, por exemplo. Léo Prates é um socialista que estava lá dentro do antigo PFL. Tem isso mesmo? Você se daria bem em outro grupo político? Já recebeu convite para ir para o PT, por exemplo? Olha, eu sempre digo que eu tenho um lado, eu não tenho um muro. Eu me considero um político de centro, que considera que justiça social e desenvolvimento econômico podem andar juntos, né? Tenho excelentes relações com empresários da nossa cidade, tenho excelentes relações com movimentos sociais da nossa cidade. Vim de movimento social, fui do movimento estudantil, depois do movimento dos direitos da pessoa com deficiência, me apaixonei pelo movimento de população de rua, hoje me aproximo muito do movimento de direitos dos animais, de proteção animal. Então, o que eu posso dizer a você na minha vida, eu sempre busquei o equilíbrio. Então, isso agrada as pessoas, você ouvir. E mesmo que eu discorde de você, eu sempre vou lhe ouvir. Porque todo mundo tem alguma coisa ali a ensinar. Aprendi isso com minha avó. Então, o que eu posso lhe dizer? Tenho excelentes amigos no PT, posso lhe citar aqui Éden Valadares, é um grande amigo que eu tenho, Lucas Reis. Criei excelente relação com o Rui Costa, com Jacques Wagner. Tenho muito boa relação com Lídice da Mata. Enfim, mas também tenho boas relações com pessoas que estão em um campo totalmente adverso, como, por exemplo, hoje eu vim no avião com o João Roma conversando, sua esposa, Roberta, que se tornou uma boa amiga, uma boa colega lá na Câmara Federal, tem feito um belo trabalho. Eu procuro, Pablo, olhar o que as pessoas estão fazendo, ver aquilo que a minha verdade faz com que eu abrace e, dentro da minha verdade, caminhar junto, dar as mãos. Eu me dei bem com Mandetta, que foi ministro de Bolsonaro, com Pazuello, com Queiroga, com Taixe não, que foi pouco tempo, mas com esses três, eu me dei muito bem. Aquilo que eu acreditava na área da assistência, por exemplo, Mandetta foi muito importante, junto com Pazuello, para 2020 nós termos aqui a rede de assistência, botou dinheiro, trouxe respirador, trouxe uma série de questões. Ali a gente se abraçava. Onde é que a gente discordava? Na política de restrição. Então, quando ele discordava da política de restrição, a gente se enfrentava. Quando o assunto era assistência, a gente dava as mãos. Então, eu acho que essa política agrada. Eu faço uma política muito de resultado. E você tem uma coisa, desculpe até interromper, eu nunca vi, pelo menos, você atacando pessoas. Eu já vi você confrontando ideias, você confrontando atitudes. Ataque pessoal eu nunca vi da sua parte. Não, olha, o tempo faz muita coisa, tá? Eu amadureci muito nessa minha jornada, especialmente de 2013 para cá, que eu faço 10 anos, agora ocupando cargos públicos, né? Vereador, deputado. Amadureci muito. No início da minha carreira cometi muitos erros, não tenho nenhum problema em admitir, eu acho que infalível só Deus. Mas o que eu posso lhe dizer, aprendi muito e vou nessa linha. Qual é a minha linha? O que eu acho que o PT estiver fazendo de bom, vou elogiar, vou abraçar e o que eu puder vou ajudar. Disse isso ao governador. O que ele estiver fazendo de errado na minha visão, porque eu volto a dizer, eu não sou dono da verdade, vou confrontar, vou debater, mas fazendo o que você sempre disse. Eu não combato pessoas, eu tenho excelentes amigos em todos os campos. Eu combato ideias e aí é a minha verdade, é a minha ideia e o povo me elegeu para colocar as minhas ideias. Então esse é um direito e, aliás, é uma obrigação que eu tenho. Exato, é defender o capital político partidário que você construiu. Antes de terminar, confrontando ideias, não pessoas, qual a nota que você daria como gestor a Bruno Reis e a Jerônimo Rodrigues, cada um com seus desafios? Olha, eu vou começar por Jerônimo, eu acho muito cedo. Acho muito cedo para você dar nota a Jerônimo e a Lula. O que eu posso dizer em relação a Jerônimo, eu não vou para uma nota objetiva, eu vou para uma análise. É que ele está se esforçando, né? Agora, os resultados a gente vai ver no final do primeiro ano de governo, o que ele está planejando para o futuro, quais são as discussões, a apresentação do plano, do que ele pensa, especialmente aí para áreas que para mim são muito caras, a educação, saúde e social, são áreas muito caras para mim, muito importantes para mim. Então, ver o cabedal de entregas e de iniciativas que ele vai começar a botar, né? Hoje ele tem um problema muito grande, que é o problema da segurança pública, né? Porque, apesar dele estar nos primeiros 6 meses
você já está no 17º ano de governadores aliados, e, logicamente, Bruno Reis paga e ganha pela gestão de ACM Neto, assim como Jerônimo paga e ganha pelas gestões de Rui Costa e Jacques Wagner, né? Política e a vida é ônus e bônus, né? Assim como eu espero pagar pelas gestões de Bruno Reis, de ACM Neto e ganhar também, se a cidade me permitir. Então, eu acho muito cedo para analisar a gestão de Jerônimo, tá? O que eu posso dizer é o mérito que ele está tendo, ele está se esforçando, ele está se dedicando. Isso ninguém pode tirar dele. E Bruno? Em relação a Bruno, eu lhe diria que Bruno, para mim, me surpreendeu. Eu conheci o político Bruno, eu sempre digo, eu, Bruno e Neto começamos esse grupo que ora governa Salvador. Neto, que eu digo, é ACM Neto. Bruno é Bruno Reis, que é o prefeito. Mas ele me surpreendeu na gestão. E ele está indo muito bem. Os programas que Neto trouxe de excelência, ele ampliou, como, por exemplo, Morar Melhor, uma série de iniciativas que a ACM Neto já tinha. E ele coloca iniciativas que são importantes para a cidade, como, por exemplo, eu entendo a maternidade é uma questão importante para a cidade. Esse grupo político deu o primeiro hospital de Salvador e vai dar a primeira maternidade. Esse é um passo importante. Na questão da educação, a gente vê o avanço considerável que houve entre a gestão de ACM Neto e de Bruno Reis na educação. Como eu disse, não dá para você fazer uma análise dissociada. E na área social, ninguém fez tanto por essa cidade como ACM Neto e Bruno Reis, né? Em termos de entregas sociais, programas sociais. Você tem, como eu disse, o auxílio emergência, você tem as unidades de acolhimento. Nós temos hoje um programa que é uma interseção entre a saúde e a área social, que são os Girassóis de Rua para atendimento à população de rua, né? Os Girassóis de Rua foi uma concepção do professor Antônio Neri, né? A quem parabenizo, que nós tivemos a possibilidade. Então, assim, a rede de proteção social, a rede de atenção à educação e a rede de saúde. Poxa, veja, eu vi até um deputado de oposição a Bruno colocar uma coisa e aí eu queria falar. Eu aprendi com o ex-senador ACM Júnior que número é como você olha, e sempre é. Aí eu vi ele dizendo, Salvador tem 60% de cobertura de atenção primária, você tem 40% da população que está fora. Beleza, mas quando a gente começou tinha 18%. Então, número é como você olha, pode olhar, né? ou o copo cheio, meio cheio. Só eu inaugurei, eu não tenho um número preciso aqui, entre 15 e 17 postos de saúde. Só com o governo do estado nós fizemos entregas em conjunto durante a pandemia de 5 postos de saúde. Agora, pelo que você falou, objetivando a análise, Bruno Reis é nota 10? Não é nota 10. Eu acho que Bruno tem 2 grandes desafios para o fim da gestão dele, tá? Se eu desse nota 10, ele não tinha os desafios. Não precisava. E aí eu acho que a cidade merece mais. Ele tem sido um grande prefeito, mas a cidade merece mais. Então, eu acho que é o transporte público, é um desafio nacional. Ele me pediu, inclusive, para me dedicar a isso e ajudá-lo. Eu irei ajudá-lo nisso. Apresentei até um projeto sobre ônibus elétricos, depois eu lhe envio. E ele tem o outro desafio, que é o desenvolvimento econômico, a geração de emprego na nossa cidade. Então, eu acho que essas 2 grandes áreas... E ele tá ciente disso. Eu acho que eu colocaria essas 2 áreas como os maiores desafios, além de continuar os avanços que ele está conseguindo na educação e na saúde, né? Aumentar essa rede de atenção primária para 70%. Por que o número mágico de 70%? Porque esse é o índice que se considera como universalização do atendimento à saúde, do acesso aos postos de saúde. Então, chegar aos 70%, que é o recomendado pelas grandes organizações de saúde, né? Porque, em tese, 30% tem acesso ao sistema privado. Então, você chegando a 70%, você chegaria à universalização do índice de saúde, continuar os avanços que ele trouxe na educação, trazer o desenvolvimento econômico, melhorar o transporte e manter toda essa rede de proteção social, porque eu volto a dizer, quando há crise econômica, a primeira coisa a pessoa deixar de fazer é pagar imposto. E quem mais sofre é o município. Então, é um momento onde você tem mais entrada de pessoas no Sistema Único de Saúde, ou seja, sua rede pública sofre o que falarem em relação à energia elétrica, uma sobrecarga, e você tem que ampliar a rede de atendimento social, esses programas de atendimento social, Morar Melhor, auxílio emergência. Então, e você não tem arrecadação. E pronto. E castiga ainda mais o município. Então,
eu acho que esses seriam os principais desafios aí de Bruno. E o que eu posso dizer é que ele tem sido grande prefeito e merece, ano que vem, caso ele decida disputar, a sua reeleição. Léo Prates, deputado federal, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Eu posso falar porque ele é amigo, é bom de conversa, é bom de trabalho, é bom de voto e é péssimo de futebol. É muito ruim de futebol. Mas você esqueceu uma coisa, minha esposa disse que eu sou lindo e minha mãe também. Aí fica o critério de quem está assistindo. Ele é lindo ou não é? É um gentleman, um cavalheiro que temos na política. Obrigado, Léo, pela conversa, obrigado e boa sorte lá em Brasília. Obrigado a vocês do Linha de Frente, parabéns, Pablo. O que você tem de mau jogador de futebol, você tem de excelente repórter, né? O que você tem de feio, você tem de muito bom repórter. Então, eu quero lhe agradecer a oportunidade da gente estar conversando aqui. Eu acho que a conversa tem que ser descontraída mesmo. Nossa vida já é tão dura, tão séria. Só o trabalhador daqui da cidade de Salvador e da Bahia sabe o que sofre, quem está desempregado. Então, nosso trabalho é esse, é para melhorar a vida das pessoas. E oportunidades como a sua de prestar contas, eu acho que são muito importantes para esse diálogo aberto com a população. Eu que lhe agradeço. Obrigado, sempre instrutivo, vale muito a pena. Até o próximo encontro.